antes de tudo, tem alguém que não estava na primeira aula e que está agora ou não? São todas pessoas, as mesmas pessoas? São os mesmos? São os mesmos, são os mesmos. E daí nós paramos o seguinte, força-peso lá do astronauta. Nós encontramos que a massa dele, fizemos esse cálculo aqui. Agora, tudo com vetor. Nossa, bonito. 800 é o peso, a massa, vezes 10. Chegamos que a massa é de 80 quilogramas. Pergunto, qual é o peso do astronauta na Lua? Você vai pegar peso, massa. A massa você sabe já. Vou fazer direto aqui. Qual que é a massa? 80. E qual que é a aceleração da gravidade na Lua? Meu Deus, 128, professora. 1,6. Ou seja, a força-peso vale quanto, Gonzaga? O meu deu 128. Olha aqui. Olha para vocês verem a diferença. Na Lua, tá enxergando bem esse negócio meu aqui? Toma. Ou não? Sim, sim, Gonzaga. Tá. Aqui na Terra, a força-peso é de 800 newtons. Na Lua, a força-peso é 128 newtons. Então, a força com que a pessoa é puxada para o centro da Terra é muito superior a que ela é puxada na Lua. Por isso que lá o astronauta fica flutuando e aqui na Terra ele fica o quê? Preso ao chão. Porque a força gravitacional aqui, a força com que ele é puxado para o centro da Terra é muito maior. E por que é muito maior? Porque a massa da Terra é muito superior à massa da Lua. Tá? Entendido isso? Entendi. Seguindo, vou passar mais um exercício. Vocês estão com a cara de sono. Não me falar da educação física. Posso apagar? Pode, eu acho. Pode o restante aí? Pode? A senhora pode apagar? Pode, professora. Tá. Continuando, eu quero que vocês me emprestem os seus ouvidos. Por quê? Para eu não precisar escrever muito, nem você escrever muito. Aí presta atenção. Qualquer coisa, se tiver dúvida no exercício, é só colocar no detalhamento de aula, você vai escutar a professora lendo e pronto. O próximo exercício fala o seguinte: um automóvel com uma massa. Então, eu tenho um automóvel, exercício 2. Eu tenho um automóvel, vou colocar um móvel. Um móvel e a massa desse móvel com massa. Eu vou resumir esse negócio aqui. Com massa de 1.200 quilogramas. Tem uma velocidade, possui velocidade igual 72 quilômetros por hora. Aqui eu vou precisar de vocês, viu? Quando os freios são acionados? Professora. Hã? Tira a imagem do celular. Porque tá deitado. Não tá ligado? Não, tá ligado. Só que, tipo, tá deitado. Tem que ser de pé. Esse negócio tocou, foi. É que eu... Foi? Não. Peraí. Vou tirar aqui, rapidão. Vou fazer aqui no quadro, então. Para andar mais rápido. Porque até eu mexer no celular, não vou demorar mais tempo. Peraí. Bora lá. Rápido. Puxa a mesa.
Eu tenho 2 quadros. Então, eu coloquei lá. Eu tinha escrito. Eu tinha escrito que um móvel com massa de 1.200 quilogramas e com velocidade de 72 quilômetros por hora. Isso que eu tinha escrito. Tá, então eu tenho um móvel. A massa do meu móvel, 1.200 quilogramas. Depois, a velocidade do meu móvel, 72 quilômetros por hora. Depois, ele fala o seguinte, continuando, sendo que lá vem a conversa. Quando os freios são acionados, procurando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare. Então, ele vai parar com um tempo de 10 segundos. Aí ele pergunta o seguinte, qual a força aplicada pelos freios? Então, ele quer saber qual a força. Sônia ficou... Deixa a Sônia assim, deixa pra lá, não tem... Tá. Qual é a força aqui? Como é que eu calculo a força? Sugestões, traumas, angústias, complicações, diagnósticos aqui. Como é que eu faço? Oiê, oiê, oiê. Porque eu sei que força aqui não é a força-peso, então não tem nada a ver com aceleração de gravidade. Força resultante? Então, força, nesse caso, eu vou usar a segunda lei de Newton, na íntegra. Eu não vou usar a força-peso, vou usar força. Força é massa acelerada. Isso que eu vou usar. É isso que ele pergunta. Qual é o valor dessa força? E como é que eu calculo isso? Eu tenho a massa, eu tenho a velocidade e eu tenho a aceleração. Como é que eu calculo? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Espera aí, professor. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar? Aqui, antes de você, senão você vai procurar até. Na física, gente, na física é o seguinte, se eu não aprendi um conceito, aí eu penso assim, eu não aprendi, não tem importância, já passei por ele. A física é como se ela fosse juntando todos os conhecimentos. Então, sempre, se você não aprendeu o que é movimento uniforme, o que é movimento uniformemente variado, aquele monte de coisa que a professora falou, você não daqui para frente você vai ter dificuldade. Por quê? O que é a aceleração que a professora já descobriu? Primeira coisa, para que eu tenha uma força resultante diferente de zero, eu tenho que ter uma variação de velocidade. Por que eu tenho que ter variação de velocidade? Porque força, massa, acelerado. O que é a aceleração que você já aprendeu? É a variação da velocidade no intervalo de tempo. Então, se tem variação de velocidade, em um determinado tempo, eu tenho aceleração. Se a velocidade é a mesma, ó, a velocidade final igual à velocidade inicial, 3 menos 3, 0. Daí eu não tenho aceleração. Vocês estão entendendo? Então, para que eu tenha aceleração, eu tenho que ter uma variação de velocidade no intervalo de tempo. Agora, ficou fácil. Calculem aí. Quero ver todo mundo calculando. Vou perguntar para alguém o resultado. E agora ficou fácil. Isabela tá conseguindo entender? Cauê? Sérgio, Gabriela, Ivete, Miguel, Júlia, Milena. E aí, Sônia? Bom, eu acho que eu estou entendendo alguma coisa. Então, mas como que eu vou fazer? Tem outra coisa que também você precisa lembrar. Ó, olha os dados do meu exercício. Quilograma, ok. Correto?
correto? 72 quilômetros por hora e o tempo está em segundo. Eu tenho que fazer a conversão de 72 quilômetros por hora para metros por segundo, porque as minhas unidades não são correspondentes. Preciso fazer a conversão aqui. 10 segundos, ok. Então, tá vendo? Quando, eu estou utilizando o conhecimento de conversão que a gente aprendeu lá no início do ano. Eu estou utilizando o conhecimento de aceleração, conhecimento sobre aceleração, que veio do conteúdo anterior, para aplicar nesse conteúdo que vocês estão entendendo agora, força, que é força, massa acelerada. Por isso que eu falo para vocês, tem que aprender. O conhecimento, gente, em física, você só vai agregando, vai juntando. É diferente, vamos supor, você pegou a história lá, você vai estudar sobre café com leite, história é café com leite, a disputa, né, Minas Gerais, sei lá. E daí, de repente, você sai dali e vai para a Grécia. Eu não sei se dá outra coisa. Na física, não, você vai só juntando conhecimento. Por isso que tem que entender. Vai só agregando. Vai só agregando os agregados. Aqui é os agregados mesmo. Então, como é que eu faço? E lembra... Espera aí, professora, dá uma segurada aí. Tá. Outra coisa também que eu queria lembrar vocês. Eu falei o seguinte, bem no início do ano. Pessoal, existem 4 números que eu quero que você lembre. 72, 108, 30 e 20. Por que eu falei desses 4 números? E agora não vou falar mais nada, senão o Gonzaga vai pegar e vai... Cala a boca! Dá 8... Não, jamais, professora. É porque eu tô fazendo aqui, aí eu... É que eu tô te desconcentrando. Jamais. Dá 864? Dá quanto? 864? Não. Não dá. Bora lá resolver. Dá mais? Dá mais. Ó. Então dá 8.640. Bora lá. Primeira coisa, 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. O que eu fiz? Multipliquei ou dividi por 3,6? Dividiu? Dividi por 3,6. Tá. Por que eu falei dos 4 números? Lembra que eu falei dos 4 números? 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. 108 km por hora corresponde a 30 metros por segundo. Eu não preciso calcular essas coisas. Isso aqui, a maioria dos exercícios cobram esses valores aqui. Então, eu lembrar desses 4 números já me favorece. 72, 20 metros por segundo. 108, 30 metros por segundo. Mais de 80% dos exercícios, vocês estão percebendo, ó, variam entre esses 4 números aqui. Só apagar aqui. Então, eu tenho aqui força, massa, 1.200, vezes 20, dividido por 10. O dobro, quanto que é? 8.640. Ah, fala o dobro aí. 2.400. E a unidade é Newton. Falou em força, viu essa letrinha N aqui, ó? É força, é Newton. É Newton. É Newton, N de Newton. É Newton. Lá, dúvida? Meninas, aí alguma dúvida? Tá no livro esse exercício, professora? Não, por isso que eu tô falando para vocês. Cadê o povo? Esse povo tá me escutando? Professora, levanta um pouquinho, por favor, só para tirar uma foto. Peraí. Ficou melhor assim? Não, professora, levanta, não abaixa. Levanta, por favor. Isso, rapidinho. Ai, meu Deus. Guilherme, tira para mim, por favor.
Sabia que ia sobrar pra você, né? Já sabia, já. Eu leio a mente de pessoas. Pronto? Não. Ainda não. Aí vamos resolver mais um exercício, aí eu vou falar sobre polias. Porque Nossa, aí eu tô fico flash. preocupada. Gente, esse exercício, sabe de onde que eu tô tirando? Brainly. Não vale, professora. Não vale. Rebaixando a gente, professora. Não, não tô vale. rebaixando. Nós já passamos É porque- dessa fase. Não, relaxa, professora, estou puxando o saco. É porque, é porque a gente precisa trabalhar alguns exercícios assim, porque não tem no livro. Não tem. Vou apagar. Já mandei pra você, Júlia. E aí a gente vai resolver mais um. Vou colocar só os dados. Eu tô falando, preste atenção no que a professora vai falar. Para eu não precisar ficar escrevendo, para a gente andar logo, pegar o que é básico. Ó, Básica das 2, professora. o exercício 3. O exercício 3. É o seguinte, o exercício 3. Ai, a ruim é para enxergar. Esse negócio é pequeno. Certo carro nacional demora. Então, tem um carro, ele gasta 30 segundos. Ou seja, meu tempo, 30 segundos. Daí ele fala o seguinte, para acelerar de 0 a 108 km por hora. Ou seja, 108 km por hora é quem? A velocidade. Daí ele fala o seguinte, supondo que sua massa seja de 1.200 kg. É nele? E daí ele pergunta o seguinte, qual é o módulo da força? Qual é a força? Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil, só pegar como resolver a outra. Pode ampliar na tela 1 mês e 15 dias. Rapidão aí. Covid-19. Mais Opa. uma outra mensagem. Pessoal mal. Os nossos telespectadores estão aí. Eu não consigo mexer na tela. Professora, não sei se Diga. tá certo. É 1.200 newtons? Hã? É Mas 1.200. não vou nem falar nada. Pessoal, estão fazendo aí, é só para treinar. É a mesma coisa. Força, massa acelerada, aceleração, a variação da velocidade pelo tempo. Eu tenho aqui força, massa, 1.200 vezes. Professora, Fala. a massa não seria 120 kg? 120? Ou é 1.200 mesmo? 1.200 é um automóvel. É porque tem aquele negócio lá que eu esqueci. Que tipo, é 600 alguma coisa que no certo em massa é 60 quilos. Não. Aí é força-peso. Ah, é isso. Se ele colocasse aqui, ó, o peso, ó, se ele colocasse o peso do carro é 1.200, só que a unidade não é quilograma. Peso é força. Então, se fosse peso, aqui estaria em quê? Newton. Tá? Entendi, Mas professor. a unidade é quilograma. Quilograma é massa. Outra coisa, foi bom o Miguel ter falado isso, gente. Só explicar para vocês outra coisa. Tem questões do Enem, e o que eu estou percebendo? As questões do Enem, que eu sempre estou acompanhando, verificando, elas estão ficando cada vez mais sobrecarregadas de cálculo matemático, e às vezes eles não chegam e falam, a velocidade é tal. Não, 108 km por hora. Pela unidade, você tem que saber do que ele está falando. Às vezes, quando você tem lá a calorimetria, gente, você tem algumas coisas assim, ó, calorias por grama, calorias, grama, graus Celsius.
Ou às vezes eles colocam lá, caloria vezes grau Celsius menos 1 dividido por grama. Aí você tem que saber, exemplo, aqui, se tem temperatura, calor sensível, é capacidade térmica. Então, pela unidade, você tem que descobrir. Então, quando vocês estiverem fazendo exercício ou estudando física, preste atenção nas unidades também, porque às vezes eles não colocam referente a quê. Mas pela unidade tem como você descobrir do que ele está falando. Então tem que saber. Então toda vez que você vê quilograma, é a massa. Agora, se você vê Newton, é força. Então, chegaram no resultado? Miguel chegou? Eu acho que eu cheguei, professor. Acho que é isso que eu falei para o pior resultado. Acho. Olha lá. Massa, 1.200 vezes velocidade. A velocidade, outra coisa. A velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Eu tenho que fazer a conversão para metros por segundo. O que eu falei para vocês? 72 quilômetros por hora, 20 metros por segundo. 108, 30. E lá, 30. Ou seja, deu quanto, Gonzaga? 1.200. Ei! 1.200 o quê? Não, eu fiz o cálculo, só que eu não sabia se estava certo. É força, né? Ah, então... Newton. Newton, ah, tá. Agora, amiguinha do meu coração, levanta só Libera, um pouquinho a gente. câmera aí. Ô, professora, o que a senhora tinha dito que a senhora paga 15 dólares? No Zoom? Sério? Pra ficar o tempo que a senhora precisa? Isso. Vai ser Aí a professora. tonta aqui, eu falei assim, meu marido, vou mudar de plano. Eu vou colocar com 2 anfitriões. Eu coloquei lá 2 anfitriões, foi para 30 dólares. Falei, não, Meu Deus. esquece. Quanto que tá o preço do dólar, professora? Aí eu paguei R$90. Meu Deus, professora. Aí agora 90 pontos. 90 conto. Não pagaria. Aí deixa eu colocar mais para baixo. Precisa mais para baixo? Não, né? O dólar tá quase 5 reais, né? Pronto, pronto. Mentira, eu pagaria sim. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não, senhora. Tem um outro conteúdo que é Polias. Agora, Polias dá para a gente trabalhar porque não precisa de uma fórmula muito rebuscada. Dá para a gente trabalhar os exercícios. Pegue no seu livro para facilitar a minha vida e a de vocês também. Eu preciso que você pegue o livro. Preciso que a senhora me fale qual que é o livro? Blá, 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 blá. É o 2, né? Isso. Vamos lá na página 37, tá lá, polias e roldanas. Polias e roldanas. Aí tem esses bagulhinhos aqui, esses bagulhinhos. Isso, hein? Falando na linguagem. Aí tá, polia móvel, polia fixa. Vou tentar fazer o desenho. Ai, Senhor da glória. Sabe por que eu não gosto de desenhar? Porque eu não sei desenhar. Meus desenhos são feios. Vou indicar para a senhora um professor bom de desenho, professora. Indecentes. Teneboy. É. É lindo. Por isso que existe slide. Aí, mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Ai, ai, ai. Ó. Isso é estratégia nossa, professora. O professor não pode usar isso. Aham. Quer uma figura bonitinha, perfeitinha? Ctrl C, Ctrl V. Ó. Aí tem uma pessoa aqui, um carinha segurando. Isso aqui. Primeira coisa, o que eu tenho lá? Aqui em cima eu tenho o teto. E essa polia está presa ao meu teto. Essa polia aqui, ela é chamada de polia fixa. Porque ela está fixada no teto. Ah. Jesus.
que lá vem a história. Deus é mais. Eu vou fazer o desenho bonitinho. Olá. Beleza, 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 beleza. Vamos lá, vamos ver se eu tô desenhando. Aqui que tá ao contrário, né? Tá, beleza. Ó, essa daqui é a polia fixa e essa polia é que vai movimentar. Então, essa daqui é a chamada polia móvel. Por que que eu preciso saber quem é a polia fixa e quem é a polia móvel? Vou puxar uma seta, vou escrever que ela é móvel. Eles vão... E a criatividade, gente, é assim, estonteante dos exercícios de física. Eu odeio bloquinho, porque eu estudei tanto bloquinho, eu resolvi tanto exercício de bloquinho na minha vida que eu odeio bloquinho. Mas eles colocam, tem um bloquinho de massa, aí eles fazem assim, gente. A maioria dos exercícios é entediante, mas coloca lá. 50 quilogramas, suponhamos, 50 quilogramas. Fazer um pouquinho maior esse bloco. Vou tirar esse móvel, vou tirar esse fixo. Então, prestem atenção. Eu não vou te ensinar a fórmula, eu vou ensinar qual a maneira que a professora faz. Porque senão, eu acho assim, já tem tanta fórmula, tanta coisa para lembrar. Fórmula na química. Professora, a gente aprendeu isso daí com o Beneboy também. Já? Do mesmo Já desenho. aprenderam? Já. Com o mesmo Então, desenho. eu quero que vocês me digam qual é a força resultante que o homem irá puxar esse bloquinho. 25. 50, 50, professora? Não, é o dobro, não é 100? Eu coloquei 50 quilogramas. Ah, verdade. Ai, meu Deus, a gente fugiu da aula, como sabe? Ai, que vergonha. Como é que eu resolvo? Eu ia falar um negócio, não. Como é que eu resolvo? Eu sei que cada cordinha ali, de cada lado dessa móvel aí, tem metade. Sim, mas a primeira coisa que eu tenho que pensar não é na corda. Primeiro, aqui, ó, que força que eu tenho aqui? Força de tração ou força tensora? Porque eu tenho um fio. Mas se eu coloquei 50 quilogramas aqui, existe uma força para baixo chamada força-peso. E a força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Se esse bloquinho, todo esse sistema está na Terra, então a minha força-peso para baixo vai ser de quantos newtons? 500. Ó, vou colocar aqui mais embaixo. Então a minha força-peso é 50 quilogramas vezes 10, 500 newtons. Então eu tenho 500 newtons para baixo. Por que eu tô falando isso? Eles não vão pegar, a maioria das vezes, gente, não vai te dar de graça a força-peso, vai te dar uma massa, tá? Tudo bem? Tudo bem. Agora, vou apagar, tá? Então, a minha força, chamada força-peso para baixo, é de 500 newtons. Ou seja, aqui, parte dessa força vai ser, como é força tensora, parte dessa força vai ser para esse fio e parte dessa força vai ser para esse fio. Então, eu tenho 250 newtons desse lado e 250 newtons desse outro lado. Porém, olha aqui, ó, vou acompanhar. Pá, pá, pá. Não foi dividido para outro fio. Eu tenho um único fio. Ou seja, a força com que esse homem está puxando, 250 newtons. Professora, eu e Júlia estávamos certos, professora. Só faltou o 0 e o Newton. Faltou o 0, saiu de 25 para 250. Eu não queria se fosse em reais. Faltou o 0. Se alguém fosse me pagar, me desse 20. Não, só um 0, não vou te dar os 250.
Peraí, acho que deve ter alguma O coisa. zero não faz diferença? Não faz. Mas tem alguma Tá coisa. Gente, não tem nada. Não tem nada Difícil. de polias. Nada. O que vocês viram de força? Falem para mim, para eu não precisar perder tempo, gente. O que vocês falam para mim? O que vocês viram? Vocês viram polias, o que mais? Esse capítulo você já viu com o professor Beneboy? Já. A senhora não perguntou, professora? Já viram todo esse capítulo, então, com o Beneboy? Já. Ele estava explicando... Eu tô perdendo tempo. Professora, olha, ele Eu estava achei que explicando... Pode falar, Gonzaga. Eu achei que você tinha combinado com ele. Eu assim, também falei, vou dar uma sei lá, ela tava... vou dar uma reforçada no capítulo. Não, pensei que ela tava mostrando um outro lado, mas você já explicou tudo, professora. É, Gente, a gente tá perdendo tempo, não pode perder tempo. Pega aí o outro livro rapidinho, vocês estão com o outro livro, pega o outro livro aí rapidão. Agora, ó. 12h15. aula tarde, hein? Aula tarde. Pois é, professora, já são 12. Vai ter que ter aula tarde. Pega aí. Que aula tarde, Gonzaga? Gente, me avisem. Quando tiver assim, me avisem. Não, mas é sério, a gente achou que só tinha falado alguma Mas coisa com movimento ele. circular uniforme, vocês viram? Aham, acho que sim, né? A gente já viu tudo sobre esse capítulo. Sim, professora. E eu tô explicando transmissão de movimento de novo. Sim. Mas lançamento oblíquo não, né? Não. Acho que ele tá começando a explicar isso agora. É verdade. Mas lançamento oblíquo eu já expliquei. Então avisa pro professor que eu já expliquei. Lançamento oblíquo eu já expliquei. Aí, então tá. A gente concluiu esse livro. Pega o outro livro aí rapidinho. Vê o conteúdo aí. Vê se eu pelo menos adianto, pelo menos 3 minutos aí, fala a respeito um pouquinho. Professora, o nosso era para já estar... A gente já poderia estar no capítulo 9. Porque são 2 seus e 2 de Beneboy, entendeu? Tá. Pega o outro livro. Os conteúdos são capítulo 8, forças em trajetórias curvilíneas. O 9 é trabalho e energia. Tá. Pelo menos aceleração. Pelo menos aceleração. Do capítulo 8 aqui, se não me engano, o professor falou da força tangencial. Não entendi, Miguel. Do capítulo 8, eu acho que ele falou já da força tangencial e força centrípeta. Tanto é que a gente fez exercício. Ah, Tá, é verdade. Então, o primeiro capítulo ele já pegou. Já. Uhum. Não, ele tipo, acho Ele que já fez o tava capítulo explicando- 10 também. Não foi? 10 que ele fez também? Verifica, gente, o que ele explicou. Júlia, pega aí, Gonzaga, Miguel, pega aí o O que ele 10 ele já explicou, professora, que é de impulso e quantidade de movimento. Aí tá faltando o 9 e o 11. Tá faltando o 9, o 9 e o 11. E o 11. Aham. Tá. Então, na próxima aula, eu vou começar com o capítulo 9. Isso aqui, então, tudo de relacionado à Beleza. força. Tudo relacionado à força, vocês sabem, então. Sim. Sim. Desculpa, professora. A gente pensa que você ia mostrar outra coisa. Tá, mas não tem problema que, assim, até que vocês estão adiantados. Mas é porque quando eu estava explicando movimento, deixa eu só falar o que eu percebi. Quando eu estava explicando movimento circular uniforme, parecia que vocês não sabiam direito o conteúdo.
Não é que a gente não sabia, que, tipo, a gente estava prestando atenção se a senhora fosse explicar de uma outra forma, porque a gente já tinha aprendido também da forma que ele explica, entendeu? Ah, tá. Ah, Mas tá. esse circular aí a gente não estudou ainda, não. Ah, tá. O circular, então, que o movimento circular uniforme, vocês não tinham estudado mesmo. Profundo assim, não. A gente tinha pego mais esse último exercício que a senhora fez, entendeu? Aí a gente aprofundou nele. Ah, tá. Entendi. Então, transmissão de movimento vocês não tinham estudado, então. Que ó, quando eu coloco 2 discos, um disco, um único eixo, 2 eixos, isso aí não. Tinha visto só por cima, isso? Não, pera, esse daí é o relacionado ao último exercício, certo? Sim, Que é a o senhora movimento. fez aí no quadro. Isso a gente já estudou. Não. Esse aqui, esse último exercício tem a ver Ah, com força. Tô falando da aula tá. passada, da aula Ah, passada. não. A gente não tinha estudado, não. Tá, então da aula passada vocês não tinham estudado. Agora, isso aqui vocês tinham estudado. Vocês não perderam isso. tanto, porque nem eu falando, lá no primeiro ano B, eu estava mais adiantada. Agora, com vocês, eu vou começar no capítulo 9. Daí, na minha cabeça, vocês já sabem tudo de força. Então, se vocês não sabem alguma coisa, olha, tá? Ai, mas me avisem, converse com a professora, por favor. Ai, Tá desculpa, bom, gente, desculpa também, tá? É Não, falha que da isso, professora, tá? Desculpa, Não, professora. Não, professora, Perdão, fica tranquila. tá? Perdão. O bom que conhecimento nunca é perdido, porque às vezes o professor fala de um jeito, outro professor fala de outro jeito, e aí a gente vai agregando conhecimento. Então, perdido não é. Perdido não é. Mas aí, ó, desculpa. Aí na próxima aula eu já começo com o capítulo 9. Ó, beijo para vocês, bom almoço, bom final de semana. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau! Bom almoço a todos aí. Ai.